Olá, gente. Hoje nós vamos definir rapidamente aqui o que é um sujeito de uma oração. O sujeito é o termo essencial de uma oração. O que não significa dizer que por ele ser essencial, ele sempre estará em uma oração. Não. Existem as orações que não tem sujeito, que é assunto para o futuro. Eu vou fazer uma aula, calma, vou fazer uma aula sobre isso aqui para vocês, mas no futuro. A aula de hoje é só para definir o que é sujeito. Há muito tempo, alguns professores definiam um sujeito, e a culpa nem é desses professores, pelo menos 100% não era. Eles pegavam livros didáticos que traziam a definição de que o sujeito era o ser que praticava ação. Só que existem orações em que o sujeito não está praticando ação. Tem orações que elas apenas atribuem ao sujeito um estado, uma característica. Então dizer que o sujeito é o ser que pratica ação é perigoso. Outra definição de sujeito é que é o termo que inicia a oração. A maioria das orações da língua portuguesa, do português falado no Brasil, realmente o sujeito ele inicia a oração, o que não significa que isso é sempre. Pode acontecer uma oração que o sujeito está lá no final ou até no meio. É comum fazermos isso? Não, mas pode acontecer? Pode. Eu posso dizer, abriu a porta Mariana. Mariana é o sujeito e está lá no final. Mas o comum seria o quê? Mariana abriu a porta. E por que eu sei que Mariana que é o sujeito? Porque Mariana é o termo nessa oração que está conectado, que está ligado ao verbo da oração. Como assim? Conectado, ligado ao verbo? Sim, conectado ao verbo. Quando eu digo Mariana abriu a porta, eu pego o verbo da frase que é abriu e faço a pergunta. Abriu a porta. Quem abriu? Mariana. Mariana está ligada ao verbo abriu. Mariana é o sujeito. Outro exemplo. Karina tem 2 livros. O verbo é ter, né? Tem 2 livros. Quem tem 2 livros? Karina. Karina é o sujeito. Outro exemplo. Abriram as janelas as vizinhas. Abrir é o verbo. Quem abriu as janelas? As vizinhas. As vizinhas é o sujeito que não estava no início da frase, estava lá no final. Outro exemplo. Ontem à noite, Patrícia, distraída, tropeçou na mesa. Ontem à noite, Patrícia, distraída, tropeçou na mesa. O verbo é tropeçar. Quem tropeçou? Ontem à noite, distraída, Patrícia. Patrícia é o sujeito. Perceber que o sujeito não estava no início? Se não estava, ele saiu da sua posição normal. Quando o sujeito sai da sua posição normal, é comum as pessoas terem dificuldade de identificá-los nas frases. Mas a dica é, pegue o verbo da frase, faça a pergunta a ele que você vai achar o sujeito pela resposta. Outro exemplo, o sol está quente. O que está quente? O sol. O sol é o sujeito. As revistas estão na mesa. O que estão na mesa? As revistas. E por que esse verbo está no plural? Porque o sujeito é as revistas. Se o sujeito é plural, o verbo também tem que ser. Mas se fosse a revista está na mesa, o sujeito seria a revista, está ficaria no singular, porque o sujeito, a revista, também está no singular. Por isso que tem que ter a concordância verbal, né? Sujeito concordando com o verbo. Então, sujeito, gente, não é ser que pratica ação e não está necessariamente no início da frase sempre. Pode estar no início da frase, pode estar no meio, pode estar no final. Sujeito é o termo que se liga ao verbo de uma oração, ok? Espero que eu tenha tirado essa dúvida. E as próximas aulas eu quero falar sobre classificação de sujeito, quero falar sobre orações que não têm sujeito. Estas serão as próximas aulas.